Muito bem, já estamos gravando, certo? Boa noite, então, queridos irmãos. Vou trazer para vocês hoje um assunto bastante interessante, que é um outro evangelho, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque esse tema ele é bastante pertinente na era da informação ao qual nós vivemos, né? Então, o que acontece? Hoje em dia nós temos assim muitas mensagens. Por exemplo, você está lá no seu Facebook, de repente você recebe uma mensagem, sei lá, evangélica lá, uma pessoa falando alguma coisa, dando testemunho, um versículo. Outros momentos você recebe uma mensagem católica. Ah, lá, Nossa Senhora te abençoe, papapá. Outros momentos você recebe uma mensagem espírita, né? E assim vai, né? Então, hoje nós vivemos uma espécie de uma miscelânea, uma mistura muito grande de religiões, filosofias, entendimentos e coisas do gênero, né? Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas sobre a psique humana, sobre o que é o homem, e eu meditei um pouco sobre esse assunto. E eu gostaria até que vocês fizessem anotações, viu? Por favor, eu vou colocar aqui na tela algumas coisas para vocês, algumas anotações que eu fiz. Então, o nome dessa palavra é... Deixa eu colocar aqui. Agora eu tenho que compartilhar. Só um instante. Então, está aqui, janela do aplicativo. Essa palavra se chama um outro evangelho. E o texto que nós vamos ler é esse aí, Gálatas 1, do verso 6 ao 10. E o apóstolo Paulo, então, escreve aos Gálatas dizendo assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo nos dá aí uma direção bastante interessante sobre o que estava acontecendo lá na igreja dos Gálatas. Eles estavam desvirtuando, né, fazendo coisas que desvirtuavam o evangelho ao qual Paulo tinha anunciado para eles. Não sei se vocês já viram, mas o Paulo ele fez uma viagem, e Gálatas, a Galácia, fica ali na região da Turquia, perto da Grécia. Ali fica a Galácia, né? E Paulo tinha passado por ali, anunciado o evangelho e plantado uma igreja. Ele ficou algum tempo lá, se não me falha a memória, ele ficou 2 anos ali. E ali ele pregou o evangelho para os judeus que estavam ali. Tanto é que se você leu toda a carta de Gálatas, depois você vai perceber que existe muita intervenção de Paulo a respeito de judaísmo, a respeito do judaísmo, né? E o que ele faz é justamente implantar um evangelho, o evangelho de Cristo. E eu coloquei esse termo, né, no título da minha pregação, é um outro evangelho, que apesar de nós estarmos no século XXI,
ou seja, passaram-se 2000 anos, aproximadamente 2000 anos, do momento em que Paulo escreveu essa carta e nós continuamos tendo os mesmos problemas, né? As mesmas dificuldades, as interpretações erradas, as mesmas manias filosóficas que nós temos hoje. Então eu fui escrevendo algumas coisinhas e eu quero colocar aqui, compartilhar com vocês. Eu escrevi o seguinte: eu escrevi assim, que ao longo da história nós podemos perceber uma tendência de que as religiões acabam derivando para estabelecer suas tradições como verdade e outras tradições como heresias. Então é muito comum, é muito natural isso acontecer. Se você for perceber, por exemplo, no Brasil, a gente vai lá, estabelece, por exemplo, o cristianismo, né? Então vamos imaginar, uma das primeiras igrejas evangélicas que vieram para o Brasil foi a Igreja Assembleia de Deus, né? Então a Assembleia de Deus veio, logo em seguida veio o presbiterianismo, depois vieram outras religiões e se estabeleceram aqui. Então era comum, por exemplo, o sujeito da Igreja Assembleia de Deus taxar o católico como herético, como idólatra, né? E o católico taxava o sujeito ali da Igreja Assembleia como sendo uma pessoa radical, né? Acho que a Eliette está querendo me falar alguma coisa, Eliette. Pode falar. O que é? Vamos voltar aqui. Oi, Eliette. Você está sem imagem. Agora sim. Na realidade, eu estava com a minha anotação aqui. Então, acho que ela não apareceu aí. Então, não vou pôr a anotação. Não estava aparecendo. Não vou pôr a anotação. Aí eu vou indicar os versículos e aí vocês anotam os versículos. Então era muito comum isso acontecer. E hoje isso acontece. Por exemplo, outro dia até estava comentando com vocês, acho que foi no último domingo, eu falei assim, olha, lá na minha cidade, em Arapongas, onde eu me criei, onde eu cresci, passei a minha adolescência lá, por isso que é muito marcante, eu frequentava uma igreja católica. E essa igreja católica ficava 4 quadras da minha casa. Era um lugar, uma região ali na cidade, um lugar muito agradável. Nós morávamos num lugar muito agradável. E aí eu estudava num colégio perto, frequentava aquela igreja tinha um grupo de jovens e tal. E eu lembro que na frente da igreja tinha uma cruz grande, e os devotos, eles iam e colocavam aqueles santos, assim, aqueles santinhos, né? Ali ao pé daquela cruz. Então tinha lá uma Nossa Senhora, um São não sei o quê, um São isso, São aquilo. E aí vinham os crentes e, pumba, jogava pedra. Eu lembro bem disso. Os crentes vinham, jogavam pedra para quebrar tudo aquele santo. Então ficava aquela disputa, sabe assim? A disputa, uma disputa meio tosca, meio estranha. Quem tem a razão na realidade, né? Quem tem a razão? Percebe? Não vou responder essa pergunta porque o objetivo não é esse. Mas o que nós precisamos observar, nós precisamos entender que essa mistura de doutrinas, ela tem sido muito comum ao longo dos 2000 anos. Quem nunca assistiu, por exemplo, um filme, por exemplo, O Nome da Rosa, por exemplo, né, que é um filme bastante famoso, né? Ou então aqueles filmes medievais, onde você tem lá a cúpula da Igreja Católica atuando de maneira política dentro de um determinado reinado, determinado palácio, alguma coisa assim. A gente já está cansado de ver esse tipo de coisa. Ou seja, misturou-se, né?
Misturou-se religião com política e assim foi. Por exemplo, Martinho Lutero, o que ele fez? Ele se rebelou contra a Igreja Católica. Por quê? Porque ele via um monte de coisas estranhas ao Evangelho sendo praticadas pela Igreja Católica, e ele não aguentou mais aquilo e pegou e escreveu 95 itens e pregou na porta lá da igreja dele, contra a Igreja Católica. E aí ele foi expulso da Igreja Católica. E aí surgiu o luteranismo, né? Luteranismo. Ele era alemão, Martinho Lutero era alemão. E aí surgiu, então, a Igreja Luterana. A Igreja Luterana nada mais é do que uma igreja evangélica com uma pintura católica. Ou seja, aquilo que Lutero quis fazer lá nos idos de 1400, 1500, sei lá, ele tentou renovar, fazer uma renovação dentro da visão cristã e criou uma religião nova. E hoje nós temos aí o luteranismo, que é nada mais é do que uma religião. Não é? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que dentro da psique humana, dentro da cabeça do ser humano, ele sempre tenta facilitar as coisas para si. Isso é um fato. Eu tenho até um amigo meu que fala assim, que a preguiça é a mãe da tecnologia. Por quê? Porque, eu estou com preguiça de andar até a padaria, vou de carro. Então, tá aí, a tecnologia para me levar até a padaria de carro, não preciso ir a pé. Né? Ou então, sei lá, e assim vai, né? Eu preciso conversar com você, eu faço um Jitsi aqui, eu faço uma videoconferência. Eu não preciso ir até a sua casa para conversar, não preciso abrir a igreja, ir lá na igreja, esperar você chegar e tal. Não, a gente faz aqui. Assim, ó, tá todo mundo participando do culto. Ou seja, o meu amigo lá até que tem uma certa razão, né? Que a preguiça é a mãe da tecnologia. Ou seja, vou usar a tecnologia ao meu favor para eu despender o mínimo de energia possível. Né? Funciona desse jeito. Nós somos assim mesmos. Né? Não tem jeito. Faz parte do ser humano. Né? Então, nós podemos ver que existe uma tendência, por exemplo, das igrejas neopentecostais misturar coisas. Por exemplo, mistura-se judaísmo com cristianismo. Tá certo? Então, eu vou dar um exemplo para você. Outro dia eu fui numa igreja, algum tempo atrás, fui numa igreja evangélica lá em Santo Amaro. Entrei na igreja, sentei lá, uma igreja grande, era um cinema antigo que eles tinham fechado para fazer igreja. Nós sentamos aí, eu precisei ir ao banheiro. O culto estava muito longo e eu precisei ir ao banheiro. Aí eu tive que descer. Sabe, é como se fosse assim um anfiteatro, né? Você desce para chegar até o palco. Né? E do lado do palco ali ficava o banheiro masculino. Eu desci, pela lateral e cheguei lá perto do palco para ir até o banheiro. Só que antes de eu entrar no banheiro, eu olhei para o palco, eu vi assim, que naquele palco ali, no chão, tinham lá 12 pedras, representando cada pedra uma tribo de Israel. E tinha também um castiçal de 7 pontas, que é aquele castiçal judaico. Desliga para mim. E assim vai, ou seja, mistura-se as coisas. Eu fico pensando assim, o apóstolo Paulo não fez isso. Ele não misturou as coisas, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, Filipenses, ele fala assim que ele considerou tudo como esterco. Tudo aquilo que ele sabia, ele considerou como esterco. Para ganhar a Cristo. Ele não quis misturar as coisas. Quer ver uma outra coisa interessante? Ó. Existem igrejas neopentecostais que se dizem cristãs. Para mim, isso não é cristianismo. Tá? Eu estou dizendo aqui para você que não é. Tá?
que mistura cristianismo com práticas africanas, daquelas religiões de matriz africana. Outro dia tinha aí um tal de passe de luz. Então o sujeito lá na praia, todo de branco, professando o nome de Cristo, dizendo que era para você ir lá para receber um passe de luz. Aí você já tira uma ideia de quem que eu estou falando, né? Que coisa estranha. Será que nós precisamos dar uma mãozinha para o Espírito Santo para ele convencer as pessoas? Precisamos fazer isso? Fico me perguntando. Será que eu preciso, por exemplo, dar um jeitinho para te convencer que Jesus é o caminho, é o melhor caminho? Aí eu vou lá e pego a sua religião e faço um sincretismo, faço uma aproximação da sua religião com a minha para que eu possa ganhar você. Não sei se para a igreja ou se para Cristo. Percebe? Então, eu acho isso tudo um pouco bizarro. Eu acho um pouco bizarro. O passe de luz. Já pensou um negócio desse? Então, irmãos, o evangelho é uma coisa séria. Não é uma coisa, não é brincadeira. Nós não estamos aqui brincando de religiãozinha, né? Não estamos aqui brincando de pastorzinho ou ovelhinha, não. Muito pelo contrário, nós estamos aqui pregando a Cristo, falando do amor de Cristo, anunciando uma vida eterna. Agora, existem alguns passos para a gente ganhar essa vida eterna. E nós precisamos dar os passos corretamente. Senão você cai no abismo. Percebe? Olha, essa história de misturar as coisas para se obter um novo conceito, isso é uma coisa antiga. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Em Atos dos Apóstolos, anota aí, eu não vou ler tudo não. Tá? O apóstolo Pedro, ele não queria se misturar com o povo gentil, porque ele era um judeu praticante. Então era muito mais fácil ele pegar o cristianismo, estou falando do apóstolo Pedro, hein? Pegar o cristianismo, adaptar ao judaísmo, para que ele não fizesse nenhuma prática que fosse contra o judaísmo. Naquela célebre passagem em que Pedro tem aquele sonho que tem um monte de quadrúpedes e répteis caindo dentro de um lençol. Depois você procura aí, você vai ler. Né? E aí uma voz chegou para ele e falou assim, Pedro, mata e come. Né? Aí Pedro falou assim, mas Senhor, eu nunca pus nada impuro na minha boca. Que aquilo feria o judaísmo. O judeu não pode comer uma carne de porco, por exemplo. E não pode comer uma carne de jacaré, porque são répteis. O porco não pode. E assim por diante, percebe? E Pedro falou assim, não vou comer isso aí não, porque eu nunca pus nada impuro na minha boca. Aí a voz fala assim, não torne impuro aquilo que Deus torna puro. Ou seja, Pedro demorou um certo tempo para poder entender que ele não era mais um judeu. E que ele não precisava mais praticar o judaísmo. Por quê? Porque agora ele era um cristão. E Jesus tinha abolido o judaísmo. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. 2 Coríntios capítulo 3. Tá certo? Então, o tal do Pedro, ele era um judeu com uma pequena plaquinha assim, ó, bem pequenininha, escrita assim, cristãozinho. A Eliette tem uma pregação muito boa sobre Pedro. Uma hora você precisa voltar a pregar, viu, Eliette? Estava escrito assim, uma plaquinha bem pequenininha, cristãozinho, mas ele era judeu. Tanto é que ele, Pedro,
até um certo momento, ele achava que para você ser um cristão de primeira, você tinha que circuncidar. Aí Paulo vai lá, briga com Pedro e fala assim, isso está errado. De jeito nenhum. Aí, lá numa das cartas de Paulo, fala assim, eu estive que colocar o meu dedo em riste contra Pedro. Né? Depois vocês procuram lá. Você quer ver uma outra ocasião? E isso é natural do ser humano, tá? É muito natural. Tem uma passagem em Atos, capítulo 8, de 9 a 24. Depois você lê também, tá? Quero que você leia esse texto, dentro do contexto que eu estou pregando aqui. Atos, capítulo 8, verso 9 a 24, tem um sujeito ali chamado Simão o Mágico. Esse Simão o Mágico, ele se converteu, né? Os apóstolos lá, Pedro e João, pregam o evangelho para ele se converte, aceita Jesus, e num determinado instante, quando ele vê que Pedro e João, eles têm o poder de Deus nas mãos através do Espírito Santo, esse sujeito fala assim, opa, eu também quero isso aí, eu dou dinheiro para vocês, eu pago. Percebe? Eu quero esse poder e eu dou dinheiro para obter esse poder. E aí dá uma confusão lá. Vou deixar você curioso para ir ler depois o que dá de confusão. Né? Percebe? É natural o homem querer fazer essa mistura. É muito natural. Se você for uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que não tem boas intenções, que a igreja é apenas um business para você, simples. Transforma isso aqui em dinheiro. Começa a pedir. Começa a dizer, por exemplo, que o dízimo é obrigatório. Me mostra, eu procuro no meu pastorado ser bastante coerente com o que eu vejo no Novo Testamento. No Novo Testamento não tem dízimo. Jesus não pediu dízimo. Paulo não pediu dízimo. Os apóstolos não pediram dízimo nunca. Como eu, pastor Hélio, vou pedir o dízimo. Mas se você é uma pessoa mal intencionada, ou até ignorante nesse assunto, você vai pedir o dízimo, vai dizer que se você não der o dízimo, né, haverá maldição contra a sua vida. Olha que coisa horrorosa. Você pega um texto lá do Velho Testamento e joga no colo do cristão, quer ver? O texto muito famoso de Malaquias. Eu vou ler aqui para você e você vai ver. Malaquias ali é o último livro do Velho Testamento. Está bem ali fácil, Malaquias, capítulo 3. Eu vou abrir aqui e eu vou mostrar para você. Não vou abrir não, porque vai dar problema aqui na transmissão, né? Mas depois você abre lá em Malaquias, capítulo 3. Olha, ele fala assim. Ele diz assim, verso 7, ele fala, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Isso aqui é Jeová falando com ele. E não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Jeová dos exércitos. Mas vós direis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubeis e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e as ofertas. Olha só o verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Aí ele fala, trazei todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz Jeová dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz Jeová dos exércitos. Percebe? Que coisa absurda. O meu Jesus nunca falou isso.
O Pai de Jesus Cristo nunca nos ameaçou com maldição alguma. Percebe? Então, fica fácil. Você pega um texto bíblico como esse, dá uma, como diz na minha terra, né? Passa um pó de arroz em cima. E isso aqui vira uma verdade para você explorar. Traz o dízimo, senão o devorador vai comer tudo que você tem. E você vai ser amaldiçoado. É só começar a falar. Percebe? E aí a igreja fica rica. Rica, milionária. Dá até para comprar avião se você quiser. Dá para você comprar uma rede de televisão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero ser chamado lá no escritório do pai. Falar assim, vamos lá, Hélio. Quero que você dê conta aqui de tudo que você fez com os cristãos que eu te dei. É um outro evangelho, é outra coisa. Isso aqui não é cristianismo, irmãos. Misturar judaísmo com cristianismo, isso não tem. A única coisa que o judaísmo tem para nós é que Jesus nasceu no seio judaico. A lei foi estabelecida no seio judaico. A morte foi dada dentro do seio judaico. Jesus sai do seio judaico e dá vida e vida em abundância, não dá maldição. Uma vez eu estava... Foi bem na época em que nós tivemos lá a cisão, a divisão da igreja, porque o nosso entendimento, o meu entendimento de mais alguns irmãos, era igual ao que o pastor Olavo tinha naquela época. O pastor Olavo foi a pessoa que nós conhecemos, foi o nosso pastor, lá nos idos da década de 70, 80 e 90, para mim, para Eliette talvez um pouco antes. E aí chegou um determinado momento ali no começo da década de 90, o pastor Olavo começou a pregar abertamente a respeito de Jeová. E eu entendi, mas eu entendi de primeira, assim, sabe? Quando você... Poxa vida, isso que você está falando, tipo assim, né? Isso que você está falando, meu, esclarece um monte de dúvida que eu tenho. Aí nós assumimos. Aí um dia eu fui convidado para pregar numa igreja lá em São Bernardo. Lembra lá da igreja de São Bernardo, Eliette? Eu fui para lá. Eu fui para lá. Eu preguei algumas vezes lá naquela igreja. E aí todo mundo sabia da minha posição e do meu apoio ao pastor Olavo na época, né? E aí eu cheguei lá e tinha um líder de louvor muito importante lá dentro da igreja, era uma pessoa importante dentro da igreja. E aí ele veio discutir essa questão de Jeová comigo. E ele falou assim, por que o meu Deus mata? E eu virei e falei assim, pois o meu Deus dá vida e vida em abundância. E depois disso não discuti mais. Falei assim, agora eu não discuto mais com ninguém, porque eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu não quero convencer ninguém. Não preciso. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Se alguém tem que ser convencido de alguma coisa, se alguém tem que convencer você de alguma coisa, não é o Hélio. As minhas palavras, você pode até gostar das minhas palavras, das minhas ideias, já que eu sou um cara assim, um cara assado, que eu falo isso, que eu falo aquilo, que... Percebe? Você pode achar uma, mas não sou eu que convenço você. Quem convence você é o Espírito Santo. A Bíblia mesmo fala, lá em João, né, ele fala assim que o Espírito Santo, né, o Consolador, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. É um convencimento do Espírito Santo. Então, irmãos queridos, para que o outro evangelho? Para quê? Para que eu vou pegar e vou falar de um outro evangelho por causa da ganância em ter uma igreja grande e provar que eu sou um baita de um pregador, que eu sou uma pessoa assim, que eu sou uma pessoa assada? Não preciso disso. Eu tenho minha profissão, ganho meu salário, já sou aposentado de um,
me aposentei. Então eu não preciso de dinheiro. Não preciso. O único dinheiro que eu preciso da igreja é para ajudar as pessoas. Esse dinheiro eu preciso. Porque eu não consigo, com o meu salário, o salário da minha esposa, ajudar as pessoas que eu preciso ajudar. Não dá. Não consigo. Então eu peço por esse motivo, só, única e exclusivamente. Então, o que acontece? Oi? Alguém está falando aí? Glória a Deus. Então, por que misturar? Não, é simples. Pega aqui o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus é uma coisa simples. Há uma simplicidade dentro do Evangelho. Nós não podemos fugir disso. Percebe? Nós precisamos entender que a coisa mais importante é aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador. A coisa mais importante é nós estarmos convencidos de que Cristo morreu na cruz para que eu tivesse condições de herdar a vida eterna. Isso é cristianismo. O resto é pó de arroz, como a gente diz na minha terra. Pó de arroz. Percebe? Ah, mas nós fazemos as pregações. Sim, para quê? Para que a gente esteja unido, para que a gente aprenda, para que a nossa fé seja fortalecida, para que os nossos irmãos que passam necessidade sejam atendidos, para que a gente mate saudade, para que a gente tenha um convívio. E assim vai. Para isso é que serve a igreja. A igreja serve. Mas o que é mais importante? Mais importante é você saber que o Senhor Jesus morreu para que você tivesse vida, e vida em abundância, e herdasse a vida eterna. Esse é o ápice. Percebe? Essa distorção das práticas cristãs é obra de Satanás. E que quer que nós venhamos a nos distrair para fugir do verdadeiro objetivo, que é a adoração, adorarmos a Deus. Ou então justificar o próprio pecado. Então eu invento ali uma meia dúzia de tranqueira, percebe? Eu preciso justificar o meu pecado. Ah, então tá, então vou fazer o seguinte, vou pedir o dízimo, porque está na Bíblia, no Velho Testamento. Ah, vou pedir o dízimo, ganho dinheiro, e aí eu posso usufruir desse dinheiro que a igreja está me dando. Percebe? Eu estou ali fazendo uma distorção para justificar a minha ganância. Então, dá uma olhadinha como é da natureza humana fazer esse tipo de jogada. É da natureza humana. Nós queremos fazer isso o tempo inteiro. Talvez o que não nos deixa fazer seja a nossa moral cristã ou as nossas tradições familiares e assim por diante. Mas é da natureza humana. O que aconteceu lá em Adão, com Adão no Éden. Adão quis transferir toda a responsabilidade do pecado dele para Eva. Gênesis 3:12. Anota aí, vai ver lá. Ah, Senhor, mas a mulher que tu me deste me fez comer esse fruto maldito aí. Foi ela, a culpa é dela, percebe? A gente sempre quer justificar, sempre quer transferir. É natural do ser humano. E Jesus vem mudar isso aí. Percebe? Por que ele... Jesus é tão incrível que quando ele vai para a cruz, a Bíblia fala que ele vai como um cordeiro, sem levantar a voz. Um cordeiro em silêncio. Percebe? Essa é a natureza de Cristo, que não é a natureza do homem. Por isso que nós precisamos jogar tudo que nós temos para fora, lançar como esgoto tudo que nós somos para ganhar a Cristo. Queridos, o coração do homem é enganoso. Está lá em Jeremias capítulo 17:9.
O coração do homem é enganoso. A gente sempre está com preguiça, a gente sempre está com fome, a gente sempre quer sexo, a gente sempre quer dinheiro, a gente sempre quer, sabe? Sempre. É assim a natureza do homem. A natureza do homem é essa. Podre. Egoísta, egocêntrico. Por isso que crer em Cristo é um desafio. Crer em Cristo é um desafio, pois nós precisamos fazer aquilo que é antinatural, que é crer cegamente em Cristo. Isso não é natural. Ninguém crê em alguma coisa cegamente. Você sempre tem um pezinho atrás, sempre tem uma desconfiança. Por isso que crer em Cristo é um desafio. Jesus nos dá esse desafio. Ele está sempre nos desafiando. Você quer ver quando que ele nos desafia? Toda vez que você lê um texto que ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está desafiando você a crer nele cegamente. Ele é a única pessoa em que eu posso confiar cegamente. Lembra quando Tomé chega para Jesus e fala assim, eu só vou crer se é realmente Jesus, se eu colocar a mão, o dedo na sua ferida e a mão no seu lado. Jesus tinha furado a mão e tinha furado aqui na lateral. E Tomé queria ter certeza, tanto é que, né, tem aquele, o pessoal chama de São Tomé, né? O teste de São Tomé. Ver para crer. Aí Jesus fala assim, Tomé, você viu e creu, mas muito bem-aventurado, muito mais bem-aventurado, não sei se está escrito exatamente com essa redundância minha aqui, é aquele que não viu e creu. Por isso é um desafio. O Senhor Jesus nos desafia o tempo inteiro a crer nele cegamente. Então creia nele cegamente. Não faça misturas. Você sabe por que Jesus ele fala que nós temos que ser como crianças? Você sabe por quê? Porque uma criança crê cegamente. Ela confia cegamente. Eu tive 3 filhos maravilhosos. Né? E quando eles eram criancinhas, meu Deus do céu, a confiança que eles tinham na gente era uma coisa assim maravilhosa, né, Rosa? Até hoje eles confiam assim, meu. Você pode botar uma venda nos olhos. É papai e mamãe. Confiam plenamente. E Jesus quer pessoas assim que você confie plenamente nele. Percebe? Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, crer naquilo que você quer, aquilo que você inventa, isso não é o suficiente. Não é assim. Nós precisamos crer corretamente. Nós precisamos olhar para o Evangelho de Cristo e buscar o Evangelho de Cristo e crer corretamente. E se alguma coisa nesse meio de caminho entrar querendo os distorcer, você tem que ter essa habilidade de fugir dessa distorção. Uma vez eu escrevi o seguinte, eu vou colocar aqui um texto que eu escrevi. Eu escrevi assim, acho que foi um artigo, não sei para quem que eu escrevi esse artigo, eu escrevi assim, o cristianismo é um preceito metafísico, filosófico, com ideias e pressupostos bem definidos, num movimento que começou com a pessoa de Jesus Cristo há mais de 2000 anos.
e que estão relacionados, e que estão relatados em alguns escritos que foram reunidos arqueologicamente num compêndio chamado Bíblia. Eu acho que isso aqui não é novidade nenhuma para você. Então, eu não quero, neste momento, discutir a sua veracidade. Discutir a veracidade da Bíblia é uma questão que a gente tem que pensar depois. Mas uma vez que nós cremos que a Bíblia é verdadeira, então não vamos lá. Eu tenho que partir do princípio que a Bíblia é veraz, confiável, íntegra e possuidora de todos os preceitos necessários que define o que é ser cristão. Então não dá, por exemplo, por isso que eu sempre prego aqui, eu falo assim, olha só que coisa estranha. Vamos pensar numa religião qualquer aí, que você já sabe o nome, né? Aí inventa lá que a mãe de Jesus subiu aos céus. Né? Subiu. Ou que a mãe de Jesus, ela morreu virgem, por exemplo. Percebe? Espera aí. Não é o que a Bíblia diz. Ora, se a Bíblia não diz isso, percebe? Se a Bíblia não diz, por que eu vou inventar essa história? Lembra lá em Gálatas? Gálatas 1,6. Ele fala assim, no verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, então não importa, pode descer a Virgem Maria aqui, na sala da minha casa. Hélio, por que me persegues? Pode vir, a Virgem Maria aqui, fala, Hélio, porque eu sou a mãe de Jesus. E eu vim aqui para te dizer, eu vou falar, sai fora, Satanás. Porque não é assim que o Senhor Jesus se manifesta. Está na Bíblia a maneira como Cristo se manifesta para nós. E não é desse jeito. E aqui a Bíblia fala, se um anjo anunciar outro evangelho, outra maneira, outra forma de fazer o evangelho, seja anátema. Sabe o que significa anátema? Amaldiçoado. Anátema. Percebe? Então eu não vou permitir que um anjo dos céus, pode vir um anjo bonitão, que é um saradão, tiazona, batendo ali, sabe? Com a Bíblia embaixo do braço, com um cetro luminoso, sei lá o que ele tiver na mão, e bater as asas aqui, e aparecer aqui para mim, eu vou falar, sai, capeta! Porque não é assim que o evangelho é anunciado. Não foi assim que o evangelho foi nos anunciado. Percebe? O evangelho foi anunciado de outra maneira. Não existe essa prática no Novo Testamento. Não é assim. Percebe? Eu posso dizer para você que essas distorções elas ocorrem em função de dominação, de poder político, de interesses escusos. Olha, gente, o cristianismo, eu vou contar uma novidade para vocês. O cristianismo começou com Cristo. Por isso se chama cristianismo. Começou com Cristo, sabe quando? 2000 anos atrás. Jesus apareceu lá, pregou o evangelho lá no monte, ressuscitou uma meia dúzia de pessoas lá, lavou os pés dos apóstolos, fez isso, fez aquilo, morreu na cruz, ressuscitou, foi colocado nos céus, ele subiu, só ele subiu aos céus. Percebe? Lá
começou o cristianismo? Nesse momento. E sabe o que mudou de lá para cá? Nada! Nada mudou. O cristianismo é igualzinho ao que foi pregado pelos apóstolos para nós. Mudou a tecnologia, nós ficamos mais filosoficamente espertos. Hoje a gente voa de avião, a gente vai para o espaço, foi para a Lua, faz cirurgia no olho para curar miopia. O sujeito faz cirurgia lá no cérebro para tirar um câncer. Você constrói um prédio aí de 800 metros de altura. Tem tanta coisa que se faz hoje. Mas o homem continua com os mesmos desejos de pecado. Nós não mudamos. Eu continuo egoísta, egocêntrico, preguiçoso, de ventre, como diz a Bíblia, de ventre preguiçoso, com desejos macabros, podres, só penso em dinheiro, em mulher. Esse é o homem. O homem é desse jeito. Nós não mudamos, nós estamos iguais. O mesmo Jesus que apareceu para Paulo lá e que Paulo se converteu e tantos outros se converteram, é o mesmo que apareceu para mim e eu me converti por causa dele. Não mudou nada. Jesus não precisa vir numa nave espacial hipermoderna, cheia de tecnologia. Não, é o mesmo Jesus. A nossa vida espiritual não mudou, ela continua igual. A gente continua padecendo, fazendo os mesmos pecados. Antes o cara fazia, ele cometia o adultério lá no meio do mato. Agora ele vai no motel de carro com ar-condicionado. O pecado é o mesmo. Não mudou nada. Percebe? Continua a mesma podridão. Agora presta atenção. O cristianismo começou e terminou em Jesus Cristo, na sua vida, com a sua conduta, com as suas ideias, e elas permanecem imutáveis. Agora presta atenção. Quando se introduz uma nova ideia, uma conduta ou um novo preceito que não foi determinado por Jesus, isso é considerado distorção, meu querido. Podendo levar ao fanatismo e a condutas que venham a difamar o verdadeiro Jesus Cristo e o verdadeiro cristianismo. Olha o perigo de você lançar uma ideia e falar, mas isso aqui era só na época de Jesus. Hoje nós estamos mais evoluídos. Percebe? Não mudou nada. Mais uma frase que eu escrevi há algum tempo atrás. Eu disse assim, eu tenho muito cuidado quando eu trato do cristianismo na minha igreja. Isso eu estou falando para a igreja local, você que está aí me ouvindo. Eu estou à procura de um caminho puro e que me leve ao verdadeiro e íntegro cristianismo. Eu sou assim. Como foi no princípio, lá com os apóstolos. Hoje tem-se uma estrutura religiosa carregada de 20 séculos de tradições e de distorções causadas pelo catolicismo e pelo luteranismo, onde o pensamento cartesiano nos impede de exercer com maior liberdade uma intimidade com Deus. Talvez esteja um pouco filosófico aqui. Mas a nossa cultura, ao longo do tempo, ela foi mudada. Ela foi moldada pela tradição dessas igrejas. Eu digo isso porque esta carga de tradições nos faz julgar excessivamente as nossas atitudes. Nos faz filtrar excessivamente nossos pensamentos. Eu vou dar alguns exemplos para você. Quer ver? Coisa aqui de igreja evangélica, tá? Coisa de igreja evangélica. Quer ver?
uma coisa tradicionalíssima dentro da igreja evangélica. Por que tem que ter púlpito na igreja? Quem inventou? Você viu os apóstolos, algum apóstolo falando de púlpito? Hã? Paulo, quando Paulo pregava lá, que aquele menino caiu lá porque ele dormiu e despencou do terceiro andar, quebrou o pescoço, Paulo foi lá, orou e ressuscitou o menino. Paulo estava pregando num púlpito? Tinha microfone? Tinha som? Tinha guitarra? Tinha bateria? Estava sendo gravado para a internet, para colocar no YouTube? Por que as cadeiras da igreja têm todas ficar viradas para o púlpito? Sabe aquele padrãozinho de igreja? O púlpito lá, um monte de cadeirinha aqui e tal, e todo mundo olhando o pastor. Você levanta a cabeça para olhar o pastor. O pastor está em pé acima de você, fisicamente falando. Isso é o quê? Uma figura de que o pastor está acima espiritualmente de você. Isso é uma farsa. Isso é uma mentira deslavada. Pastor nenhum está acima de qualquer ovelha. Jamais. Por que o culto tem que ser no domingo à noite? Por quê? Por que o culto tem que durar 2 horas? Por quê? Mas veja, eu não estou aqui para menosprezar a tradição. Tradição é uma coisa, até certo ponto, boa, não é de toda ruim. É importante trazer uma certa segurança dentro da igreja. A tradição ela tem essa, vamos dizer, essa intenção de dar um pouco de segurança. A gente não gosta de mudanças. Ninguém gosta de ficar mudando. Quando você tem uma coisa já mais estabelecida, tá ali, tá bonitinho, tá não sei o quê, pá! Eu me sinto confortável. Porque é absolutamente previsível o que vai acontecer. O pastor Hélio vai tocar o piano, aí depois a irmã Eliette vai fazer oração, o pastor Valdo vai dar os recados, aí não sei o que vai pregar, e não sei o que, parará, vai dar os avisos, acabou o culto. É assim. É interessante isso, né? Mas aqui, ó, eu não quero menosprezar as tradições, mas eu quero questionar se esse excesso ou seu uso desordenado venha transformar aquilo que trata a nossa alma e o nosso futuro espiritual em uma religião monstruosa, limitando o poder de Deus e a atuação do Espírito Santo. É isso que nós temos que questionar. A tradição, ela não é o fim do mundo. De uma certa forma é boa. Mas o que nós não podemos é aceitar determinadas coisas que estão, por causa da tradição, tá fora do que o Evangelho fala. O sujeito está lá na igreja XPTO, lá está fazendo tal coisa, está adorando um pedaço de pau lá, e aqui está falando que não é para adorar. Ah, mas aqui o fulano falou que tem que adorar, então a gente adora. Mas não foi assim no princípio. Ah, mas a gente já está acostumado a fazer isso, não tem jeito, a gente já acostumou, agora a gente faz. Percebe como é perigosíssimo isso? A tradição boa é aquela que expressa a realidade do cristianismo. Se eu tenho que fazer alguma coisa tradicionalmente, é o que está aqui, ó, no Evangelho. E tradicionalmente deve ser feito como está no Evangelho. Essa é a boa tradição. É aquela que expressa a realidade do cristianismo e que tenha sido pregada pelos apóstolos e que tenha sido corroborada pelo Espírito Santo. Aí eu tenho uma boa tradição. Mas eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque senão eu lanço uma tradição aqui do Hélio, percebe? E aí todo mundo acha que aquilo é de Deus. Espera aí, cuidado aí, velho. Né? Eu quero encerrar com algumas coisinhas que eu escrevi aqui também, tá? Queria que a Eliette aí se preparasse, daqui a pouco eu vou passar a palavra para você, Eliette. Eu quero lembrar aqui, isso aqui eu escrevi num texto aí, tá? Eu quero lembrar aqui aquela passagem da viúva de Lucas 21, de 1 a 4, né? Aspas.
E, olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedinhas, e disse: em verdade vos digo que quem lançou mais do que todos é esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Aí eu escrevi algumas coisinhas a respeito dessa situação, quero que você preste atenção. Sempre que nós lemos essa passagem, o primeiro sentimento que surge em nosso coração é de pena e de injustiça. A gente se sente que aquela mulher estava sendo injustiçada. É só um sentimento, não que necessariamente seja isso, né? Pois a pobre viúva deu tudo o que tinha e ficou sem nada, e os ricos não teriam problema. Mas olha, lê do engano, esse sentimento está errado. Lê do engano pensar assim. Veja, eu tenho pena dos ricos, pois foi a viúva que recebeu o crédito de Jesus e não os ricos. O fato é que a viúva é cheia de fé e não depende de recursos materiais para viver, e sim da mão de Deus. Quando ela dispôs todo o seu dinheiro na arca, sua fé lhe assegurou um futuro farto e sólido, pois sabia que não estava só. Então eu termino aqui com esse raciocínio aqui para vocês. Queridos, ouça o que nós estamos falando. Se porventura um dia eu venha falar algo que não está na Bíblia, me questione. Me questione. Se não está na palavra, se não está no Novo Testamento, me questione. É assim que eu faço. É assim que eu sou. Por quê? Porque eu quero um cristianismo verdadeiro. Eu não quero um cristianismo mequetrefe. Eu não quero chegar lá no escritório do céu lá e Deus falar: bom, entra aí, Hélio, vamos conversar sobre a sua vida lá na igreja. E aí, por que você fez tal coisa? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Você não leu a Bíblia? Você não viu o que estava escrito lá? Você não viu o que o Espírito Santo falou? Você não viu o que os apóstolos disseram? Por que você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo? Percebe? É assim. O evangelho precisa ser puro. E eu quero passar essa mensagem para você. Eu quero passar esse sentimento para você. E quando você olhar para Jesus, você tem que olhar para Jesus como sendo algo sublime. Sublime, super, mega, power, gigante, tremendo. Porque é assim que é Jesus. Não é um cristinho, sabe, um Jesusinho preso numa cruz, pregado ali naquele Jesus lá, preso, pregado na parede, naquela cruz. Isso aí para mim não é nada. Deus me livre. Eu nem vejo Jesus daquele jeito. Eu vejo, na minha concepção, eu enxergo Jesus como algo tremendo, sublime, de um amor. Eu já falei aqui para vocês, sabe, o amor, o que mais se parece com o amor de Deus é o amor de uma mãe pelo seu filho. A mãe é capaz de arrancar os olhos, arrancar a língua, arrancar os braços, para que o seu filho fique bem. E foi assim que Jesus fez. Jesus arrancou o coração, arrancou a dignidade, arrancou o sangue dele, arrancou tudo que ele tinha. Jesus ficou nu naquela cruz, absolutamente desprezado, aflito, dores terríveis de morte. Mas ele nos amou. E eu não sou capaz de pregar um evangelho que seja diferente disso. Eu não posso. Percebe, irmãos? Eu não posso pregar um evangelho diferente disso. Eu estaria sendo cruel com Jesus. Eu estaria sendo muito ruim
Percebe? Amém, irmãos. Espero que você tenha entendido a minha mensagem. E nós vamos viver um verdadeiro evangelho, não um outro. O verdadeiro. Amém? Deus abençoe a todos. É com você, Eliette. Só vou desligar aqui, peraí.